no grupo para ver se eles esqueceram algo do tipo. Tá. Então tá, nós vamos começar então nossa aula de tópicos 2, então só com a Jennifer presente em sala de aula até agora, falando sobre febre amarela, tá? Vamos fazer uma revisão sobre febre amarela, um caso de notificação, né? E tem aumentado aí o número de casos agora, tá? Então, antes estava praticamente quase erradicada a febre amarela, né? Quase não se via tantos casos e agora voltou de novo. Então, como que começou isso daí, né? Então, falando um pouquinho do histórico. Então, desde lá do século XIX, né? Teve uma grande epidemia de febre amarela, aí que apareceu a vacina, né? A vacina foi produzida em 1930. E aí conseguiu impedir um pouco o surto, né, de febre amarela. Então, hoje, o Brasil ele vive o pior surto que aconteceu, mais que em 1980, tá? Então, o maior pico realmente foi em 2000, a gente teve um agora, 2018, né? E em torno de 50% da população, né, em média, adquiriu, acabaram morrendo, né, em torno de 50 pessoas, chegou a 100% em períodos mais sazonais e em casos graves, tá? Então, o que é a febre amarela, né? Então, ela é uma doença infecciosa, né? Ela causa febre, é transmitida pelo mosquito, né? A gente tem o causador arbovírus, tá? Que é do gênero Flavivirus, tá? Que é o vírus da febre amarela. Então, esse é a transmissão, né? Pica, eu vou estar mostrando como que é o ciclo. E por mais que exista a vacina, né? Muitas pessoas não se vacinam, não levam as crianças vacinarem, né? Então, a partir de 9 meses é feito essa vacina. E em 2017 ela já tinha deixado de ser uma doença, né, restrita da Amazônia, porque era mais lá que tinha mata, né? Então, como tem muito mosquito, essas coisas, né, Aedes aegypti, então era mais incidente em regiões que tinham mais mato, né? E aí, a partir de 2017, não aconteceu mais isso, né? Ela começou a ir para outras cidades, principalmente São Paulo. São Paulo, que não tem mata, não tem nada, foi o maior índice de febre amarela, foi lá, né? Então, qual que foi o perfil de 2018, tá? Então, mais de 80% dos casos acometeram pacientes do sexo masculino em idade economicamente ativa e eles não eram vacinados, né? Então, lógico, eram esses trabalhadores, né, que mexiam com madeira, agricultura, porque o que acontece? Com esse negócio de desmatamento, essas coisas, vai tendo desequilíbrio, né? A parte vai acabando o ambiente, né? O habitat deles natural. E eles começam a vir para a cidade, né? Então, quais são os vetores? Então, a gente tem o Aedes aegypti, a Haemomagogus, tá? E o Sabex. Então, eles são os vetores da transmissão da febre amarela. E aqui, na parte urbana, na cidade, é o Aedes aegypti, tá bom? Então, a gente tem aqui, né? O mesmo, então pensa, o mesmo que transmite a dengue é o mesmo que transmite, é o condutor, né, da doença. Espera aí só um pouquinho. E o mosquito, ele carrega, né? Ele pica o infectado e ele transmite, tá? Então, no Brasil, desde 1942, não tinha caso registrado na área urbana, era mais na área rural, essas coisas, né? E a gente tem a hemagogos, que é da parte da mata, tá? Ele que é o transmissor do mosquito da febre amarela na mata, tá bom? Então, a gente tem aqui ciclo, então, silvestre, tá? Então, como que funciona lá na mata? Então, ele pica o animal contaminado,
né? Ele tá lá na mata e vem e pica o ser humano, o homem. Quando esse homem vem para a cidade, né? Aí o mosquito vai lá, pica ele e transmite para outros. Então, ali, o macaco não transmite a doença, né? O que está querendo dizer? Se tem febre amarela e os macacos estão morrendo, é sinal que ali tem febre amarela. E não que o macaco é causador da febre amarela. Então, acho que vocês devem lembrar, né, esse noticiário que teve lá em 2018, que teve aquele pico de febre amarela, né? Que começaram a matar os macacos, né? Vocês lembram disso daí, né? Lá em São Paulo, que teve um índice muito grande de febre amarela, né? E eles começaram a envenenar os macacos lá no Rio de Janeiro, achando que era eles que estavam causando febre amarela, mas não, né? Eles não transmitem a doença. Eles, pelo contrário, eles são vítimas. É igual se os humanos começarem a morrer. Então, quer dizer que nós vamos matar os humanos. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá? Então, pela ignorância das pessoas. Então, fala aqui, os macacos não transmitem o vírus, né? E são, em realidade, vítimas da doença, assim como nós somos, tá? Então, ou seja, o governo acompanha os locais em que há mortes de macaco por febre amarela, assim como as pessoas são contaminadas. Então, a mesma proporção que eu tenho de pessoas contaminadas, né, também tem o macaco, só que a diferença é que o macaco não toma vacina, né, e nós tomamos, tá? Então, ou seja, eles tentam aplicar ainda a vacina nos macacos, tá bom? Mas eu falo, você tem que ir atrás deles, né? Você tem que monitorar eles, né? Diferente da gente que tem o livre acesso às medicações, tá? Às vacinas. E aí, esse negócio de não vacina, né? Antivacina, que aí começou, né, a desencadear essas doenças que elas eram já esquecidas, tá? Então, a gente tem ali o período de incubação. Então, é em torno de 3 a 6 dias fica no organismo, tá? Depois que o mosquito pica, tá? Depois que ele é infectado. Aí, ele começa a transmitir, tá bom? Então, o doente, a pessoa, ela fica infectada durante 24 a 48 horas antes de começar a aparecer os sintomas, tá? E aí, o sintoma começa a aparecer 3 a 5 dias depois, tá? Então, o mosquito Aedes aegypti, que é aqui da parte urbana, o período de incubação dele é de 9 dias, tá? E aí depois ele também começa a infectar, tá? As pessoas. Então, eu já tenho lá o diagnóstico. Então, ele pode ser clínico, epidemiológico e laboratorial, né? Pela coleta de sangue, tá? E o diferencial a gente tem nas formas leves, tá? Então, podem estar confundindo com as outras viroses, né? Porque sente dor no corpo, náusea, dor de cabeça, febre, né? E acha que pode ser alguma virose, tá? Então, por isso que é excepcional a gente estar realizando a anamnese, tá? Fazer uma coleta de dados com esse paciente para saber se ele não teve nenhuma área endêmica, né? Uma área de risco, ficou no meio de mato ou alguma coisa assim, né, para poder entender e fazer o diagnóstico diferencial, tá bom? Então, as formas graves, tá? Que acontece a febre amarela, porque a febre amarela ela dá icterícia, né? Então, assim, ela pode se confundir muito com hepatite, tá? Lectospirose também dá o amarelão, né? Malária também, febre hemorrágica, porque nos casos graves de febre amarela tem hemorragia, principalmente hemorragia gastrointestinal, tá? E também pode se confundir com a dengue hemorrágica, tá? Então, quando ela é uma forma mais grave, ela tem muitos diagnósticos, tá? Que podem associar e confundir, tá? Então, tem que ser por eliminação, tá bom? Então, eu tenho ali, né? Então, a definição, então, do caso. Então, por acaso, se tiver um caso suspeito, tá? O indivíduo com quadro febril agudo, então já faz mais, né? 7 dias, né? Até 7 dias que ele tá com febre, tá tendo icterícias, tá tendo manifestações hemorrágicas, ele não foi vacinado contra a febre amarela, tá? O caso 2, o indivíduo com quadro febril agudo, até 7 dias, residente ou que esteve em área
com transmissão viral, tá? Então, eu conheço de casos quando a gente coloca isolado o mosquito, tá? Dentro dos últimos 15 dias. Também não vacinado contra a febre amarela ou estado vacinal ignorado, ele não sabe, tá? Então, tudo isso a gente tem que estar suspeitando, tá bom? Principalmente se ele não lembra também, se ele tomou a vacina, né? Porque a vacina, ela é feita com 9 meses, então muitos indivíduos não sabem se tomaram ou não a vacina. E quando você tem que ir para uma região que é de risco, você tem que também tomar a vacina da febre amarela uns 15 dias antes de estar viajando, tá? Agora, para eu ter certeza que o quadro, né, clínico que ele está apresentando é um caso confirmado de febre amarela, tá? Então, você tenta fazer o isolamento do vírus, coleta, né, o sangue, aí tem a técnica MEC-ELISA, tá? E deu positivo. Aí fez o laudo histopatológico também, que deu compatível, né, com o quadro epidemiológico. Aí ele teve elevação de IgG, né? Que aí é a primeiro contato, o organismo respondeu, tá? E aí ele fez essa técnica, faz essa técnica, né? Para você separar, você faz essa técnica da IH, né? Que é inibição de hemaglutinação. Então, se por acaso deu positivo, né, para IgG, que ele usa essa técnica, já é um caso confirmado, tá? Ou genoma viral, né? Que aí eles fazem um mapa ali que consegue observar também, tá? Ou todo indivíduo assintomático ou oligossintomático, originado de busca ativa que não tenha sido vacinado e que apresente sorologia MEC-ELISA positivo para febre amarela, tá? Então, fez o teste, né? Deu positivo, não tem nem o que justificar, tá? Realmente ele tá com febre amarela, tá bom? Eu tenho aqui, caso confirmado por critério clínico, tá? Então, isso que eu tô falando para vocês são casos que podem estar acontecendo para como vocês vão estar direcionando, tá? Então, principalmente unidade básica de saúde, que é o que vocês estão lá, tá? Então, caso confirmado, então, por critério clínico epidemiológico. Estão falando da parte epidemiológica, então. Então, todo caso suspeito de febre amarela, tá? Ele acaba evoluindo a óbito em menos de 10 dias, porque é o caso mais grave, tá? Então, não conseguiu fazer confirmação laboratorial, não conseguiu coletar exames, tá? Só que teve o caso epidemiológico, teve um surto de epidemia de febre amarela, tá? Então, se outros casos já tinham sido comprovados, né, via laboratorial, a não ser que a morte acaba fazendo uma autópsia, tá, para realmente saber. Então, eles acabam confirmando como febre amarela quando tem surto assim, igual aconteceu lá em São Paulo, tá? Então, o que é um caso descartado, tá? É quando o suspeito com diagnóstico dá negativo, tá? Fez coleta das amostras, né? E o suspeito foi confirmado com outra doença, né? Então, fez lá o teste laboratorial, não deu nada a ver com a febre amarela. Então, colocando aqui, né? Eles fizeram monitoramento agora em 2018, que foi esse surto, o último surto que teve foi em 2018, tá? Então, o período que mais acontece, né? Começa ali a partir de outubro, novembro, começa a aumentar, tá bom? E o pico maior é em dezembro, que a gente chama, né, de mês sazonal, né? Sazonal. É entre dezembro e maio. Por quê? Porque é onde acontece, né? Chuva, sol, calor, né? E aí a gente tem também até a proliferação da dengue, né? O Aedes aegypti transmite a dengue e a febre amarela, tá? Aqui na parte urbana. Então, maior incidência é de dezembro até maio, tá bom? Então, a gente tem ali, quando dá, às vezes, uma forma assintomática, às vezes não sente tanto, né? De 40% a 65%, a pessoa nem sabe que teve febre amarela. Aí, de forma mais leve, né, que até confunde com outras viroses, em torno de 20% a 30%, tá? E no caso de forma grave, que aí já começa a aparecer icterícia, né, principalmente icterícia ocular, que é a primeira, né, que aparece, tá? Em torno de 10% a 20%, e forma grave, né, gravíssima, maligna que ele coloca, 5% a 10% de morte, eu acho bastante, né? Eu acho um índice ainda bem alto.
tá? Então, o que que nós devemos fazer? Parte da vigilância, tá? Então, nos casos das pessoas com suspeita ou confirmado, e ver que tem, né, comprovação ali da circulação viral ali do vetor na região, tá? Tem que tomar medidas para controle disso daí, né? E tem que notificar todos os eventos que acontecem, tá bom? Na parte dos humanos, então a gente tem que estar fazendo a vigilância dos sinais e sintomas, né, desse paciente, tem que fazer o diagnóstico para dar o diferencial da patologia, né, porque não pode se confundir com outras, então realmente tem que diagnosticar que é febre amarela, tá? E fazer vigilância nos portos, aeroportos, passagens de fronteira, né? Aí eles exigem certificado de vacina, então, se for viajar alguma coisa, então é esse controle que eles fazem com humanos, né? Toma a vacina pelo menos 15 dias antes de viajar, né? Se a última dose foi há 10 anos atrás, tá? Então, eles acabam aplicando sim. De primatas e não humanos, né? O que nós temos que fazer em relação a eles, tá? Observar o comportamento, colocar chip, ver se tem macacos mortos, se estão doentes, coletar exames, sangue, né? Tentar fazer a vacinação também neles, então tem que estar trabalhando com isso daí também, né? Quem trabalha é específico. Da parte dos vetores, então a gente tem que tentar, né, fazer a captura desses mosquitos, né? Tentar coletar para saber, né, para ver se eles são os contaminados ali, se eles estão transmitindo, né? Coloca também faz a parte de vetorização, de pulverização, né? Nas cidades, né? Nos bairros, então isso que eles tentam eliminar o vetor. Tá? Então, o quadro clínico, então, o que nós temos de geral, né, que confunde com as viroses? Então, eu tenho lá febre, calafrio, dor de cabeça, dor nas costas, corpo, náusea, vômito, fadiga e fraqueza. Você não imagina que você tá com febre amarela, tá? Então, se por acaso tem esses sinais e sintomas, vê que está no período de dezembro até maio, eles têm que investigar a parte de febre amarela, coletar exames, ver o histórico vacinal, tá? Então, chegou na unidade básica dessa forma, né? Tem que estar investigando isso. Então, em caso suspeito, então, se ele tem febre, né, até 7 dias, fazer o acompanhamento se vai evoluir com icterícias ou manifestações hemorrágicas, tem que estar acompanhando ele, tá? E se ele também procede, né, residente de uma área de risco também, tá? E aí tem que estar acompanhando pelo menos ele a 15 dias, né? Fazer, como que fala? Isolamento, né? Tentar ver se por acaso se manifestam mais pessoas, tá? E as pessoas não vacinadas também contra a febre amarela, tá? Os piores, que você tem que começar a ficar mais em cima. Se começar a ter hipotensão, se a pessoa entrar em choque, né? Se aumentar a icterícia, então a gente tem as zonas de icterícia, tá? Se acontecer plaquetopenia, diminuição das plaquetas, então é igual dengue, né? Ela se confunde muito com dengue, porque as duas acontecem no mesmo tempo, né, na mesma região, nos mesmos meses, né, que eu digo. E faz o controle também com sangue, tá? Coleta de sangue. Então, vê, né, às vezes confusão TGO, TGP, tá? Se mudar a parte de função renal também, tá? E hemorragias mais frequentes. Então, no caso mais grave, a febre vai aumentar, né? Vai passar ali de 40 graus, aí por isso que começa a ter as convulsões também. Icterícia, hemorragia, tá? E choque também. E insuficiência dos múltiplos órgãos, não só o sistema urinário. Então, o tratamento. Você não consegue tratar a doença, né? Você trata o indivíduo contra os sinais e sintomas, tá? Então, ali, você vai tratar os sintomas que ele tá tendo, né? Aumentar suporte
de líquido, né? Controlar a hipertermia, hipotermia, hipertermia, tá? No caso da hepatite fulminante, então aí tem que já fazer um transplante, tá? Fazer a vacina. Então, o tratamento é mais ou menos igual à prevenção, tá? Então, vacina, cuidado e tratar só os sinais mesmo, os sintomas, tá bom? O diagnóstico diferencial, então, né? Todos ali a gente faz teste rápido da dengue para poder já saber. Malária, então a gente sabe que tem mais casos na parte do Paraná, Amazonas, essas coisas, tá? E também tem teste rápido. E tentar descartar, né? Leptospirose, hepatite, febre maculosa, tá? Então, isso tudo é diagnóstico diferencial. Ela acaba se confundindo muito com a febre amarela, tá? Então, se por acaso eu perguntar ali, né, quais, né, citar algumas doenças que podem confundir com a febre amarela, tá aí elas. Então, medidas de controle. Então, a vacinação, né, que a gente vai tentar o máximo, né, 100% da população, faz em criança de 9 meses, tá? Faz reforço a cada 10 anos, tá? Em situação de surto, então, você pode vacinar a criança a partir de 6 meses, tá? Se o lugar tiver em surto, não precisa esperar até 9, pode fazer com 6 meses no bebê, tá? Inclusive a minha tomou ontem febre amarela. Né? Redução, então, da população da Aedes aegypti, então a gente tem que estar diminuindo, né, os vetores. No caso de ter, né, comprovação, fazer a notificação, tá? Vigilância, então, nas pessoas que estão com febre e icterícia, tá? Hemorragia. E tentar fazer educação continuada, né? Treinar os agentes comunitários de saúde, fazer divulgação, tá? Então, as estratégias. Então, eles vão tentar procurar lugares, né, aonde mais tem. Então, ali tem um exemplo lá do Paraná. Então, eles intensificaram, né, Matinhos, Paranaguá, Pontal, onde estava mais o surto, tá? Eles tentam entrar com uma parceria, tá, com alguém para poder estar entrando dentro dos parques, né? Então, a saúde precisa alcançar esses lugares, tá? E o controle dos vetores. Então, nós precisamos fazer o controle, né? Então, entra a parte da zoonose aí para fazer esse controle. Então, fazem a coleta dos mosquitos, né? Ver como que tá as matas, o controle, né? E aí, trabalha nisso para poder estar tentando minimizar, né? Diminuir esses vetores, tá bom? Então, aqui faz a armadilha, tá? Aspiração nos domicílios, tá? Para tentar e também, né, não deixar a água parada, essas coisas que a gente já sabe que são controles da dengue, tá? Então, tem que montar equipes estratégicas, então, vocês dentro da unidade básica de saúde, fazer treinamento, educação continuada, que eles saibam repassar, né, toda essa estratégia para a população, porque são eles que estão visitando a casa, tá? Diretamente a casa das pessoas. Ter parceria também com as universidades para poder ajudar nesse diagnóstico, tá? Na coleta de exame, né? Parceria até para facilitar, né, os diagnósticos. Sensibilização, então, da população e capacitação da equipe para coleta também, tá? Aqui a gente tem, eles estão fazendo coleta em macacos, tá? Não é o nosso caso, tá? Mas também fazem neles. E o carro, né? Trabalhando com a eliminação do mosquito, tá? Então, a gente faz realização e monitoramento, tá? Principalmente das vacinas, visita os locais, tá? Que mais estão em incidência, busca ativa, então, dos não vacinados, para que tenham vacina e não contaminem, né? Não sejam contaminados, tá? E principalmente a vigilância junto com a gente, tá? Então, ali, falando um pouco da vacinação, tá? Então, a vacinação desde 2017, tá? Ele começou a passar sendo como dose única de vacina, então isso mudou, tá? Então, ou seja, antes, lembra que eu falei ali, fazia vacina 9 meses, com 10 anos era o reforço. Agora mudou também a fórmula da vacina, então você não precisa mais ter que ficar fazendo repouso, reforço,
tá? Então, fala ali, independente da época que a vacina foi aplicada, a única dose leva para a vida toda, tá? Então, isso mudou a forma de vacinação. Lógico que, exceto em casos de viagem, essas coisas, tá? Acaba fazendo ainda. Então, a febre amarela foi desenvolvida em 1930, tá? Então, ela tem uma forma de proteção de 95%, tá? Então, a vacina tem sido associada a raras ocorrências de eventos adversos, viscerotrópicos ou neurológicos graves, tá? A parte de vísceras e a parte neurológica, tá? Então, não tem casos muito graves. Então, em torno de 0,3 a 0,8% de doses distribuídas foram também, né, alcançadas. Então, a única medida, né, eficaz é a vacina, tá? Então, fala ali a origem que ela teve, foi por causa da migração dos macacos, né? Aí teve o desequilíbrio ambiental, né? Porque aí teve muito desmatamentos, tá? E aí ele deu um exemplo ali do caso lá da Mariana lá, né? Que teve aquele desastre e tudo, né? Destruiu muito ambiente, então acaba vindo, os macacos vêm mais perto da cidade, aumenta o índice de vetores, né? Então, isso daí tudo favorece, tá? Então, as vacinas contra a febre amarela estão disponíveis, né? São vírus vivo atenuado, tá? Então, desde 1937, tá? Então, assim, quase não tem muito evento adverso, praticamente é zero evento adverso, tá? Então, alguns, né, 2 a 5% só de quem vacinou tem um pouquinho de dor de cabeça, dor no corpo, um pouquinho de febre leve, tá? Em torno do 5º e 10º dia após a vacina, tá? E pode acontecer na região também, vermelhidão, endurecer um pouquinho ali no lugar, tá? Mas é uma forma bem leve. Tá? Evidências científicas indicam que a dose fracionada gera efeito protetor, mas não há consenso sobre a duração. Até 2014 era recomendado tomar uma dose da vacina depois de 10 anos, tá? E aí a Organização Mundial de Saúde, em 2016, a partir desse, né, recente, né, modificou, e aí ela só uma dose, a não ser que vá em destino a áreas endêmicas, aí toma também um reforço, tá bom? Então, diante ali da expansão, né, que fala da febre amarela, tá? O governo brasileiro estuda a possibilidade de ampliar os territórios onde a vacina é recomendada à população. Apesar de ser entendida como a medida mais eficiente para prevenir a doença, a aplicação em massa da vacina é a medida adotada com cautela. Então, duas coisas, né? Diminuir os vetores, tentar diminuir os vetores e vacinação. Essa é a medida mais eficaz, tá bom? Fala lá que em 2000 a vacina chegou a ser incluída no calendário de vacinação, mas quando o patamar de vacinação cresceu muito nos anos de 2000, houve algumas mortes em consequência, a estratégia foi abandonada. Então, eles tentaram, né, tirar, mas voltou de novo os casos, né? Então, aqui, olha as áreas de recomendação para vacina no Brasil, tá? Então, toda essa parte mais escura, né? Inclusive nós aqui, muita mata, né? Que a gente tem, essas áreas têm que ter recomendações, e as outras não. E o engraçado é que a manifestação maior foi em São Paulo, né? Em 2018. Então, quem deve vacinar as crianças e os idosos também, né? Beirando a 60 anos, que não tem a comprovação, tá? Uma dose, então, para a vida toda. Prioridade, então, é das áreas rurais, essas comunidades quilombolas, indígena, agricultor, pesca, que fica mais em contato com a mata, né? E a gente tem ali, então, febre amarela, dose única com 9 meses, tá bom? E contraindicação, então. Então, menores de 6 meses. Então, qual é a exceção para 6 meses? Quando a cidade, a região está em surto. Aí sim pode fazer com 6 meses. Caso contrário, não pode ser menos do que isso, tá?
As pacientes também que são imunossuprimidos, né? Também tem mais o sistema imunológico mais debilitado, o pessoal que tem HIV, né? Pacientes, então, que estão em tratamento com drogas imunossupressoras, né? Corticoide, quimioterapia, estão fazendo esses tratamentos. Pacientes que receberam transplante, que tem imunodeficiência primária, tem câncer, história pregressa do timo, né? Que aí também ele ataca fígado, essas coisas também é onde ele atinge muito, tá? Aumentaram, então, os casos, então, de 243 confirmados, tá? No total do país, então, 82 pessoas morreram e ainda 112 mortes suspeitas de terem sido provocadas pela infecção, mas que ainda estão sendo investigados. Então, lembra, isso daqui foi um dado de 2018, né? A gente teve um decréscimo isso daí, tá? Então, onde mais aconteceu foi em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, tá? Então, isso daí, quando eu peguei foi 2018, então, né, 2 anos atrás, agora deu uma estabilizada, tá? Mas teve esse surto muito grande. Então, os casos, olha ali, o tanto de caso confirmado ali, tá? Então, Espírito Santo, São Paulo, um pouco Bahia, Tocantins, Rio Grande do Norte, então aumentaram muito os casos confirmados. Os notificados, né? O tanto de notificação que teve ali, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Tanto de caso notificado em Minas Gerais, tá? Mortes também, maior número de mortes em Minas Gerais, depois Espírito Santo, depois São Paulo, tá? Municípios atingidos, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, né? São os principais, mas Minas Gerais ganhou. Tá? As controvérsias, então. Então, desde 2016, o Brasil tem surto, tá? O maior pico foi em 2018, então, e principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Que eles estão sendo atingidos, tá? Casos, então, de febre amarela, tá? Expôs ali a crítica, a agilidade e a eficácia da reação do país ao vírus, tá? Então, teve erros que os especialistas apontaram, quanto ao problema do planejamento, né, da cidade, vigilância, cobertura vacinal, né, o senso do atendimento, né, da prioridade, da urgência, tá? E realmente ver evidências do vírus, né, que estava se aproximando da região. Então, eles culpam um pouco isso, tá? Então, ela entende que seja por causa dessa mudança do ambiente, né? Então, ou seja, se eu tenho um desmatamento, né, eu vou ter todo um desequilíbrio ambiental. Eu vou tirar o habitat próprio. Então, por que que tá cheio de vetores na cidade? Antigamente não tinha pernilongo em tal lugar e agora tem. Então, tem desequilíbrio do habitat. Então, destruir o habitat deles, eles vêm para a cidade, tá bom? No caso ali dos macacos, então, ou seja, estresse, né, do desastre, a falta de alimento, porque eles não têm mais ali, né, o alimento necessário ou diminuído, eles vêm para a cidade mesmo, tá bom? Antes, a febre amarela era só febre amarela, malária, essas coisas, era só o que acontecia ali na mata, tá? Então, como está destruindo a mata, eles vêm para a cidade, tá? Então, uma bióloga ali da Fiocruz, a Márcia Chame, tá? Ela disse que o aumento de casos suspeitos de febre amarela em Minas pode estar relacionado à tragédia de Mariana, tá? Em 2015. E pode-se ter como ponto de partida a localização das cidades mineiras, que eles ficam bem mais próximos ali das matas, tá? Grande parte está na região próxima do Rio Doce, né? Quando teve o rompimento da barragem. Então, por isso que, né, ali pela Fiocruz, eles acham que por isso que aumentou tanto o índice em Minas Gerais, tá? Aí, o Instituto Adolfo Lutz, tá? Ele citou em janeiro de 2018, lá na revista, que ele indica que a partir de 2014 o vírus passou a se propagar a partir da Amazônia por meio de corredores de florestas, tá? Atravessando o centro-oeste, chegando a Minas Gerais, São Paulo e continuando no rumo do Espírito Santo, tá? Então, ou seja, isso que ele tenta justificar, tá? Para poder ter vindo, né, para São Paulo, Espírito Santo, né, tão distante aqui da mata.
Então, lá, vacinar a população toda é uma saída desesperada. Claro que numa contabilidade, se você pensar que a vacinação maciça, né, em massa, poderia resultar em uma dúzia de mortes. Talvez fosse um cálculo vantajoso para se evitar reurbanização da febre amarela, que resultaria na morte de muito mais pessoas, né? Diz Benquimol. Se essa situação continuar, talvez a estratégia pudesse ser adotada, mas está longe de ser a solução, tá? Então não adianta só vacinação em massa. Propor a vacinação para a parte do Brasil que não está em áreas consideradas de risco tem um impacto muito grande, né? Então, ou seja, incentivar a vacinação, nós não só nas áreas, né, que estão em pandemia ali, né, na região ali de São Paulo, Minas Gerais, mas sim todos, né? Todas as cidades, tá? E aí quem fala é o infectologista, que é coordenador do Comitê de Medicina do Viajante da Sociedade Brasileira de Infectologia, tá? Então, meninas, esse que era o que eu queria estar dando hoje para vocês, uma pincelada aí sobre febre amarela, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês, então eu já postei esse conteúdo no portal. Vamos fazer um teste aí. Quem tem um PowerPoint aí de vocês, meninas, salvo no computador, para ver se consegue passar aqui? Eu dei uma configurada no ambiente da sala de aula, da reunião, e tentei colocar aí para liberar slide. Leide, tá aí, Leide? Jennifer? Tati? Sim, Cristiane? Prof, calma. eu tô. Tá, quem tem um slide Tô aí aqui, fácil prof. aí? Tá, quem tem um slide fácil aí no computador? Para poder anexar. Anexar esse? Não, eu quero que vocês coloquem qualquer slide, porque eu quero passar um trabalhinho para vocês montarem um slide. E aí eu quero saber se vocês conseguem, igual vocês estão nessa tela aqui vendo o meu, eu quero ver se vocês conseguem colocar um PowerPoint de vocês aí, entendeu? Vocês manipulando. Entende? Quem tá no computador? Eu. Tá. Consegue aí? Tá vendo que na parte de baixo, aonde está esse meu slide? Na parte de baixo tem um quadradinho com uma seta? Tem. Então, clica aí em cima quem tem um slide salvo no computador, qualquer slide, só para ver se vocês conseguem colocar aqui o slide. Clica nessa seta e aí vocês vão colocar lá embaixo, está escrito procurar. Isso aí, ó. Apareceu, prof? Apareceu, isso mesmo. Vai passando o slide. Todo mundo tá vendo o slide da Jenny? Sim. Tô. Sim. Mas eu não entendi, prof, como ela colocou. Eu não entendi, porque eu tava procurando. Isso mesmo que eu quero. Você vai assim, tem esse quadradinho com uma seta embaixo, não tem? Quadradinho. Com uma seta. Bem ali onde está o microfone que você ativa, desativa. Ah, sim. Isso. Quando você clica nesse quadradinho aí, você aparece uma barra ali, procurar. Você vai procurar no seu computador um slide. Entendi. Vê se você consegue. A Jennifer deu certo. Isso, você colocou? Eu acho que sim. Entendeu como que é? Então, eu vou passar uma atividade para vocês. Para a próxima aula, vocês vão montar um slide, tá? Eu vou postar até amanhã. Eu posto. Vocês vão fazer uma pesquisa, vou escolher aqui um tema. E aí, vocês vão montar um slide. E aí, a próxima aula, cada um vai colocar seu slide, entendeu? E você vai explicar o seu slide aqui para a sala de aula, certo? Certo. Então, entenderam? Eu então, não vocês consegui não, prof. Hã? Eu não consegui não. Vamos lá, Tati. Tem ali na barrinha, logo debaixo do slide tem uma barrinha comprida, não tem? Que tem o áudio.
Tem, então, aqui o meu aparece compartilhamento de tela, área de trabalho e janela só. Não, Ele aí você aparece coloca procurar. ali, ó. Tá escrito ali, área de trabalho, janela, e tá escrito procurar. Não está escrito procurar, não. Mas você entrou pelo link ou pelo aplicativo? Pelo link que a senhora Então, mandou no WhatsApp. isso, por isso que você não está conseguindo. Você tem que entrar pelo aplicativo. Você tem que baixar o aplicativo no seu computador. Aí ele vai te dar essa opção. Ah, tá bom. Entendeu? Porque quando você só entra pelo link, você é limitada, você não consegue quase ver nada. Tá? Entendi. Então você tenta baixar o link, porque qualquer coisa você manda para mim e eu abro aqui para vocês e você vai explicando. Tá. Tá? Mas o importante é que você baixe, porque se você vai explicando, você tem um controle de passar ou não o slide, entendeu? Entendi. Tá, Cristiane, conseguiu? O seu também tem isso daí? Achou? Não, prof, o meu é pelo link também. Tá. Eu tô, então tô sem acesso, lembra? O que você está fazendo com esse telefone de Mas coluna? eu acho que você consegue abaixar o aplicativo Olha Teams, aqui, Cris, olha. é independente. Então, eu tenho ele baixado no meu celular aqui, só que eu não consigo entrar. Ah, não, é porque o celular ele é limitado. Você tem que entrar no Pelo computador. Aí, computador. você tem o computador? Tem. Então tá, porque pelo celular você não consegue mesmo. Aí pelo computador você consegue procurar o arquivo, tá? Entenderam? Então eu vou passar a atividade para vocês. Amanhã vocês já olham, tá bom? Que aí eu vou passar e vocês vão montar o slide, como se fosse uma apresentação mesmo do trabalho, para valer já nota de B2, tá? Beleza. Certo? Prof, Oi. tira uma dúvida sobre esse trabalho que tem que ser enviado hoje. São 2 artigos. Como que faz a SAI desses 2 artigos? Não achei, tipo assim, não estou conseguindo fazer a SAI deles, não. Aí eu queria saber como que, tipo assim, você poderia me explicar o que você está pedindo, porque eu não consegui entender o Tá. que. Como que é para fazer? Leide, qual que é os artigos? Os 2 artigos é sobre o quê? Qual que é o tema? Deixa eu ver aqui. Porque como eu posto para outras turmas, eu tenho 5 turmas, eu não lembro de cabeça qual que é o tema. É febre amarela e infecção hospitalar, prof. Sim. Ótimo, tá. Então deixa infecção hospitalar, faz só de febre amarela. Eu não acabei de explicar sobre febre amarela para vocês? Sim, sim. Então, ok, vocês vão montar uma sistematização em cima da febre amarela. Tá? Então, assim, vocês sabem agora que eu expliquei. Não faz infecção, tá? Deixa a infecção para trás. Só fazem de febre amarela, que é do tópico agora. Nós vamos seguir corretinho. Eu vou dar uma modificada lá no portal de vocês, tá bom? Então, eu comecei a arrumar já ontem. E aí só fazem de febre amarela. Então, vocês viram os sinais e sintomas, a precaução, o que a gente pode estar fazendo, tudo. Então, vocês vão montar agora uma sistematização. Vocês são enfermeiras da unidade básica de saúde e vocês precisam montar isso daí. Então, montar em cima de sinais e sintomas tudo que eu dei hoje. Sim. Professora, fica mas mais eu não fácil. entendi. Mas os 2 artigos não são de infecção hospitalar? Não, tem um que eu passei sobre febre amarela. Porque eu estava fazendo um resumo dos 2 artigos de infecção hospitalar. Que está no encontro 8. Isso, é que eu acabei modificando. Podem fazer, mas não precisa me entregar hoje de infecção hospitalar, tá? É que tem um que é de febre amarela. A sistematização sobre febre amarela. Ixi. Tá? Então façam hoje. Deixa infecção hospitalar, eu vou postar no portal, deixem parado aí o resumo de infecção hospitalar, tá? Depois eu vou colocar no encontro certinho e vou passar recado para vocês, tá bom? Prof, mas peraí, teve um... Deixa eu abrir o portal de vocês, peraí, pode falar. Bugou agora também. Assim, a Tatiana tá certa, porque assim, não é sobre febre amarela mesmo, não. Tem 2 slides, mas não é sobre a febre amarela.
Um é infecção hospitalar, comparação entre 2 métodos de vigilância epidemiológica. O outro é infecção hospitalar e suas implicações para o cuidado de enfermagem. Realmente não é de febre amarela. O de febre amarela é outra coisa. Tá, então deixa esse daí parado por enquanto, tá? Eu vou arrumar o portal aqui de vocês, Mas tá? pode Porque, então, fazer o resumo. isso, então eu esqueci, era só o resumo só, Ah, tá. entendeu? Tá, mas deixa parado esse trabalho aí, que eu quero pedir sobre infecção hospitalar para vocês, tá? Então pode deixar parado esse trabalho aí, não precisa fazer não. Tá? Tô abrindo aqui tópicos. Eu, então, não postei, então, que era sobre febre amarela. Eu achei que eu tivesse postado o artigo de febre amarela para vocês poderem fazer a sistematização. Aí eu ia dar aula hoje e ia esclarecer melhor, entendeu? Não, na verdade, tem um artigo sobre febre amarela, mas não é sobre o trabalho de hoje. Ah, tá. Aliás, tem esse slide só, prof, sobre febre amarela. Isso, eu postei agora o slide. Ontem eu postei. Só tem um slide, não tem artigo. Não? Eu só achei o slide mesmo. Ah, deixa eu ver aqui. Eu postei o manual da febre amarela lá no encontro 4. Aí a aula sobre febre amarela e a correção da prova. Aí tem as notificações, manual, vigilância da dengue, controle. Ah, tá. E aí a atividade do controle e prevenção da infecção hospitalar, né? Tá. Então tá, pode deixar parado, tá bom? Esse trabalho por enquanto, eu vou pedir para vocês um outro para a semana que vem. Tá? Quem sabe a gente deixa esse para depois. Tá bom. Tá? E aí eu vou pedir sobre um trabalho, eu só vou elaborar ele sobre infecção hospitalar mesmo, que nós vamos estar entrando nessa parte. Vocês já fizeram para mim um resumo de dengue, malária, essas coisas, que valeu como nota de B2. Então, eu quero fazer essa sistematização. Eu vou passar aqui, então, após eu ter feito... Eu estou no encontro 4, eu estou arrumando o portal. Então, no encontro 4, eu tenho o manual de febre amarela, aula sobre febre amarela e correção da prova. O que eu vou fazer? Eu vou começar a entrar no encontro 5. Então, para pré-aula do encontro 5, eu vou colocar o trabalho para vocês poderem me entregar, para vocês apresentarem semana que vem, tá bom? Tá bom. Tá? Vocês olham amanhã, pré-aula do encontro 5, vai estar lá o trabalho de vocês. Tá? Tá. E aí fazem, então, sobre a sistematização, tá? Sobre febre amarela, para vocês poderem me entregar. E pode me entregar até segunda-feira, não tem problema, não. Peraí, prof. Então, você quer que faz uma sistematização, somente uma sistematização da febre amarela? Isso, só. Mas com quanto diagnóstico? Tem a quantidade ou não? Não, o que vocês encaixarem para montar uma sistematização. Aí, o que vocês vão fazer? Eu vou postar ali para vocês amanhã, tá? Vou postar, eu vou colocar, então, na pré-aula do Encontro 5, eu vou colocar esse trabalho aí da SAI. Então, vou explicar certinho. Então, vocês vão montar a sistematização. Vão colocar dados relevantes, né? Vão colocar os diagnósticos de enfermagem que nós podemos estar caracterizando pela febre amarela, fazer a intervenção em cima dos diagnósticos e montar um planejamento estratégico, né? Então, o que vocês podem fazer lá dentro da unidade básica de saúde, tá? O que compete à enfermagem poder fazer em relação ao combate da febre amarela, tá? Podem fazer visita domiciliar, fazer controle do pessoal da carteirinha, cuidar desses bebês que estão, entendeu? Qual que é a estratégia de vocês, tá? Esse vai ser para que dia? Pode ser até segunda-feira, segunda ou terça-feira, não tem problema. Tá bom. Tá? E aí que eu posto para vocês depois para sexta-feira que vem para fazer esse PowerPoint aqui para vocês poderem explicar. Tá. Tá? Como uma apresentação de trabalho já valendo para B2. Então, vai entrar B2 essa sistematização de febre amarela e vai entrar isso daí sobre infecção hospitalar.
tá? E aí ignore esse resumo aí que eu pedi, então, tá? Vamos modificar agora que dá para vocês postarem slide aqui também, Tá bom. tá? Certo? Meninas, vocês estão de parabéns, tiraram 10 na prova. Lógico que eu não esperava menos de vocês. Tá? Eu acho que eu demorei a manhã inteira para fazer essa prova. Mas valeu a pena então, né, Tati? Ó, então eu vou colocar ali, eu vi que vocês acertaram tudo, né? Então não tem dúvida nenhuma. Mas eu vou postar lá no portal para vocês, então, as respostas, tá bom? Certinho, tá? Porque aí, caso vocês não tenham salvo lá das questões, tá? Mas tá aqui. Não precisa fazer revisão, né, pessoal? Tiraram 10? Não. Então, ótimo, não tem dúvida nenhuma. Então, foi bem esclarecedor. Então, ótimo. Mas eu vou postar lá, tá? Deixar postado lá as questões, tá? Para vocês. Então, tá. Cristiane, Jennifer, Leide, Tatiele, presente em sala de aula. Qual foi o motivo dos outros não ter entrado? Iago. A Marina me falou que ela tinha médico agora cedo. E o Iago, sabe? Não. Não? Não sei, prof. Prof, que hora que a senhora começou a aula? 9h15. Eu achei que era 9h30. Não. 9h15. Só tava a Jennifer só online, entrou Leide, aí que entrou Tati e Cris. Então tá, sempre às 9 horas, tá bom, pessoal? Tá. É que eu achei, prof, que você ia mandar algum outro link, tipo assim, na sessão 8, na sessão 8, alguma coisa. E aí eu fiquei procurando, e como eu não achei, eu não entrei. Aí depois que eu vi que a Jennifer comentou, que eu entrei. Sempre vocês vão entrar lá na pré-aula do Encontro 1. Sempre é aquele link lá. Tá. Tá bom? Sempre vai estar no Encontro 1. Tá bom? Igualzinho o manual de vocês, tá? Sempre no Encontro 1, o link. Certo, pessoal? Certo. Então tá, meninas. Então, recapitulando, até amanhã eu já mando certinho esse da SAI, mas aí eu acabei de explicar, então vai ser fácil. Me entregue até segunda-feira, me envie no meu e-mail. Enviem só em um e-mail, só ou manda no @hotmail ou no Anhanguera. Lógico que eu não sei se são vocês, mas às vezes manda nos 2 e-mails, aí confunde tudo, tá? Então, sempre manda só em um e-mail, só um dos dois. Eu mando só no Hot. Isso, pode mandar no Hot. Não precisa ficar mandando nos dois, não. E aí eu já posto também amanhã o trabalho para apresentar a próxima aula sobre infecção hospitalar, tá? Tá. Certo? Então, um beijo para vocês, bom final de semana e parabéns pelo 10 da prova. Obrigada, prof. Até mais. Tchauzinho, meninas. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Igualmente. Tchau. Igualmente. Tchau.